Esta é uma mensagem do Ministério Reconciliados com Cristo. Um princípio. Esse é o assunto que eu quero compartilhar com você hoje e tenho certeza que essa ministração, essa palestra vai acrescentar na tua vida, vai te ajudar a viver dias melhores, vai ordenar teus pensamentos quanto a este assunto, né? E quem sabe vai aclarar um pouco mais a tua mente, o teu entendimento, fazendo você crescer um pouco mais. Eu espero, dentro desse espaço, né, daqui a poucos minutos, colaborar contigo para isso, para que você viva dias melhores. Está no ar, Reconciliados com Cristo. Sejam bem-vindos. Somos todos reconciliados com Cristo, mediante a sua graça divina, graça que nos alcançou, graça irresistível. porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Graça que nos libertou, nos salvou e nos deu novidade de vida. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Esta é uma mensagem do Ministério Reconciliados com Cristo. Um princípio. O que é um princípio? Hoje eu espero, né, ser feliz nessa dedicação que eu tenho em relação a transmitir essa palavra, e confesso que você está receptivo aí do outro lado, e confesso o Espírito da graça através da minha vida, da minha boca, dos meus lábios, da minha expressão, para que você possa sair daqui com algo substancioso na tua mente. Lembrando que o que você ouve aqui não é usos e costumes, não são proibições, nem algo legalista. Você ouve aqui uma informação para a tua pessoa interior, né? Para o espírito que habita em você, ou seja, para a tua mente. Um princípio é uma lei espiritual. Você sabe que existem leis espirituais. E as leis espirituais funcionam tal e qual as leis naturais. Eu vou repetir. Um princípio é uma lei espiritual. Um princípio no contexto que nós estamos falando neste momento. Então, um princípio, sendo uma lei espiritual, ela funciona automaticamente, o princípio funciona automaticamente, exatamente como funciona uma lei humana, uma lei, não vou falar uma lei humana, uma lei natural. Por exemplo, eu tenho um exemplo assim, muito prático, que é a lei da gravidade. Aqui está uma caneta, eu solto essa caneta, ela cai. Eu não preciso orar para a caneta cair, eu não preciso usar uma roupa especial para fazer a caneta cair, eu não preciso fazer jejum para fazer a caneta cair, eu não preciso nem ser crente para fazer a caneta cair. Por quê? Isso é uma lei que está preparada, uma lei natural, que está preparada pelo mesmo Criador para fazer com que todo objeto que tem massa, alguma massa, seja atraído diretamente por aquele outro objeto dessa criação que tenha um índice de massa maior. Então, aqui nós estamos falando da Terra, da gravidade. Então, a massa da Terra faz com que esta caneta
fique pegada com ela. Isso é uma lei natural. Uma lei natural funciona como se tivesse sido programada, como você faz uma programação no teu computador, não precisa você estar ali toda hora, aquilo vai funcionar porque você programou. Isso é uma lei natural. Existe o princípio, agora é uma lei espiritual, né? Existe o princípio. As leis espirituais eu quero chamar hoje de princípios, né? Então existe o princípio de plantar e colher. Isso é um princípio, ou seja, é uma lei espiritual. Isso funciona automaticamente. Plantou, colheu, né? Plantou, colheu. Isso é algo automático. Então, se alguém deseja se proteger de uma queda no chão, não caia. Se alguém deseja se proteger contra a escassez, né, colha. Só que o princípio tem que ser respeitado. Assim como o cuidado para não cair precisa ser respeitado, por causa da lei da gravidade, que é uma lei natural. O cuidado para não viver em escassez precisa ser respeitado, que é uma lei espiritual, ou seja, você precisa semear primeiro. Então, existe também o princípio de extensão de dias. É outra lei espiritual. Honrar pai e mãe faz com que vivamos vidas longas. Isso é um princípio preparado. Uma lei espiritual. Viver dias longos, princípio, honrar pai e mãe. Respeitou o princípio, a consequência está garantida. Então, quando eu estava fazendo rascunho, estudando ontem, antes de ontem e tal, mas ontem foi que eu disparei daqui a nossa capa do programa de hoje. E a capa do programa de hoje é um sujeito, assim, que acionou umas pedrinhas de dominó. Já fez isso na tua casa, ou já viu por aí na televisão, sei lá? Você põe as pedrinhas de dominó, as peças assim em pé, uma subsequente à outra, faz um formato qualquer, toca na primeira, esse é o princípio. Pô. O que vai acontecer? Vai acionar uma série de quedas, uma vai derrubando a outra, até chegar no final. Isso é a consequência. Você tocou nessa, todas elas vão cair. Então, na capa do programa de hoje, o que eu quis apresentar, sintetizando todo o tema, sempre que eu publico uma capa de um programa, nesta capa está sintetizado o tema, a palestra inteira. Se você puser atenção na capa, você vai já receber essa ministração através daquele simples desenho. Então, é um sujeito que está ali, que tocou aqui no dominó, esse dominó fez uma curva por trás dele e alcançou ele aqui do outro lado. E aí você já está entendendo. Toda vez que é acionada uma lei, entra em ação automaticamente e gera uma consequência. Tudo que nós fazemos nessa terra tem uma consequência. Tudo que nós agimos, falamos, respondemos, tomamos alguma atitude, tomamos alguma decisão, ou não tomamos alguma decisão, em tudo há uma consequência e não há como burlar isso. Você conhece um bumerangue? O bumerangue é da Austrália, né? A origem desse instrumento é um instrumento que tem assim, tipo, uma asa e a pessoa joga por aqui, ele vai lá longe, pum, 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 e a pessoa nem se mexe. Às vezes eu vejo as pessoas ali fora na rua fazendo isso. E vem aqui na mão dele de novo. Ou seja, jogou por aqui, foi e voltou. E isso me mostra Deus. Tudo que você plantar, você vai colher. Assim mesmo é. Então, ainda que a cruz esteja pelo meio, como diz, de por meio, por el meio, ainda que esteja aí a cruz, entenda bem o que eu vou te dizer, as leis e os princípios têm que se cumprir, independentemente do credo de alguém. A lei da gravidade vai atuar na caneta ou numa possível queda. Da mesma maneira, os princípios são assim.
ainda que as pessoas não conheçam esse assunto. Preste atenção nisso. Ainda que as pessoas não conheçam este assunto as alcança, as leis e os princípios, né? As leis espirituais e as leis materiais. Então, há pessoas que tropeçam e caem sem conhecer a lei da gravidade. Verdade? Não precisa conhecer a lei da gravidade, porque ela vai alcançar aquela pessoa, mesmo que ela nunca tenha ouvido falar a respeito desse assunto. No entanto, essa pessoa que nunca ouviu falar sobre a lei da gravidade vai ter que lidar com as consequências de um possível joelho ralado, de um possível cotovelo arranhado ou as mãos arranhadas, querendo se apoiar numa queda por causa da lei da gravidade. Ou seja, são consequências por haver ferido uma lei ou um princípio. Eu vou te dar um exemplo de uma das leis naturais que nós ferimos facilmente e às vezes nem nos damos conta. Por exemplo, gastar mais do que aquilo que se tem. Eu acredito que a maioria de nós já passou consequências por haver ferido essa lei. Essa é uma lei, não é? Uma lei que o gasto tem que encaixar na entrada, na receita, porque se os gastos ultrapassam a receita, qual é a lei que você feriu, né? Você feriu uma lei da economia que diz que você nunca deve gastar mais do que aquilo que você tem. Consequência, endividamento. Quando você gastou mais do que aquilo que você tinha, que você podia gastar, você estava ferindo uma lei. Feriu essa lei, ativou uma consequência. Qual a consequência? Endividamento. Ponto. Não feriu essa lei, respeitou essa lei, também tem uma consequência. É não endividamento e manifestação de prosperidade. Prosperidade não é endividamento. Prosperidade é justamente o contrário, né? Um domínio próprio em relação a esse assunto aqui. Ainda que você gaste em algo nobre, mas eu gastei para ajudar os mais necessitados. Mas você gastou dentro do teu orçamento ou você gastou além? Não, eu gastei além, mas como é uma coisa nobre, eu tenho certeza que Deus vai me abençoar. Não é assim que dizem por aí? E eu vou. Essa pessoa está com a mente confusa, querendo fazer algo nobre, mas que na verdade ela não pode. Então ela está ferindo uma lei e nem se dá conta. Isso é uma lei que a gente fere toda vez por aí. Eu gostaria de te lembrar que toda vez que a gente fere uma lei, tem consequências. Outra coisa, há pessoas que até hoje estão sofrendo as consequências de ter ferido uma lei ou um princípio, e a partir desse programa, dessa palestra, vão se dar conta e buscar uma maneira de consertar isso. Por exemplo, eu quero te falar aqui de um exemplo bíblico, os filhos de Noé. Você sabe que depois do dilúvio, a história lá atrás diz que Noé fez plantação, e dentre as coisas que ele plantou também uma vinha. Depois que ele colheu, ele fabricou vinho. E quando ele fabricou vinho, festejou. E quando ele festejou, ele bebeu. E quando ele bebeu, se descontrolou, né? E aí diz o livro, que diz a escritura, que Noé estava pelado, desnudo, bêbado, e eu acho que já deve ter visto alguém que perde o controle por causa do mau uso do álcool, né? Mau uso do álcool, e tem uma consequência também. Bom, a consequência é que Noé estava lá. A escritura diz que os 3 filhos tiveram acesso a esse momento. 2 deles, Sem e Jafé, tiveram respeito pela debilidade do seu pai. Entenderam, poxa, meu pai é uma pessoa tão fraca como nós somos. Então, por que nós vamos tripudiar por causa da fraqueza dessa pessoa? Olha só que coisa. Já o outro filho, né, Cão, não respeitou a nudez do seu pai. E aí, se você quiser saber,
melhor lá em Gênesis capítulo 9, verso 20, você vai ver que Noé, depois que passou os efeitos da ressaca, amaldiçoou os filhos de Cão. E existem consequências por causa disso até hoje. Então, abençoados e abençoadas, essas leis e princípios funcionam sem que você tenha que orar para que elas funcionem. Outra coisa, há pessoas que vivem em escassez por ferir o princípio de semear e colher. Isso é um princípio que não pode ser ferido. Pode ser crente, pode ter todo o conhecimento da graça de Deus, mas se alguém pular do telhado, vai ser atraído pelo chão, vai cair. Não pode ser muito espiritual, pode ser uma pessoa que, né, dessas que você vê por aí. Então, da mesma maneira, se você não respeitar o princípio de semear, a consequência é não colher. Outra coisa, se não honrar pai e mãe, não terá vida longa. Pode pagar as contas em dia, pode ser uma pessoa educada, formada, com diplomas, que vai à escola dominical toda semana, que participa ali, que semeia ali a sua semente, mas a promessa para a vida longa é honrar pai e mãe. Então, outra coisa, uma raiz de amargura entre as pessoas de uma família, isso traz consequências, porque se desrespeita o princípio de não deixar isso brotar no coração. E a Escritura diz que a raiz de amargura, ela gera muitos males dentro de uma congregação, dentro de uma família, né? Então, isso são princípios. Há pessoas numa mesma família que já é um costume de mentir, né, facilmente, olhando nos olhos da pessoa, e pessoas que às vezes acabam jogando um familiar contra outro familiar. E quando isso acontece, né, diz que essa é uma das coisas que Deus odeia, abomina, que é aquele que semeia discórdia entre os irmãos. Seria o caso lá atrás, né, de semear discórdia lá com aquela nudez de Noé e tal. Então, são coisas que, quando se desrespeita esse princípio, a consequência é lamentável, é muito triste. E a gente vê pessoas que estão passando situações tremendas de escassez, de desânimo, de falta de entendimento dentro da família. E tudo isso tem uma raiz. Em algum momento se desrespeitou algum desses princípios. Eu estou falando aqui de coisas que acontecem conosco, coisas que que fazem parte da vida humana, da vida de um filho de Deus, da vida de uma pessoa que crê nas coisas de Deus, mas que está inserida no contexto do planeta Terra enquanto estamos vestidos por um vaso de barro. Lembre-se que o vaso de barro, ele é carnal e tem força. E muitas vezes, por não estarmos de posse dessa informação que estamos hoje aqui distribuindo, as pessoas ferem um princípio e aí tem uma consequência, e essa consequência atinge suas vidas e as pessoas ficam presas a esse tipo de consequência porque não se deram conta ainda de que, ao ferir aquele princípio, ativaram essa consequência, mas há uma maneira de você se livrar desse assunto aí. Primeiro, você precisa identificar que talvez você tenha ferido um princípio. Bom, agora, entrando aqui no que eu mais gosto de falar, né, há outras pessoas, que vivem muitas dificuldades em suas vidas por ferirem o princípio de não renovar suas mentes. Você sabia que é preciso você renovar a mente? Renove a mente. Porque se você não renova a tua mente, você permanece estagnado ou estagnada. Eu vou repetir aqui algo bacana de você ouvir. Nós somos aquilo que comemos. O meu corpo humano, se eu colocar algo inconveniente na minha boca no sábado, é bem provável que no domingo eu não esteja em condições de trazer uma palestra como essa.
porque o meu corpo vai refletir o bem ou o mal daquilo que eu inseri em meu estômago, através da minha boca. Nós somos aquilo que comemos. Da mesma maneira, nossas atitudes, nosso procedimento, nossas decisões, nosso falar, nosso viver nessa terra reflete aquilo que nós temos na nossa mente. Então, se eu cometer o erro e ferir uma lei de não renovar minha mente, eu vou permanecer no século passado. Vou te dar um exemplo. Há pessoas que têm muita dificuldade, pessoas muito mais idosas, que têm muita dificuldade de mexer com aparelhos celulares, computadores, televisores, hoje. Por quê? Porque elas não renovaram suas mentes no tocante a que telefone fixo não se usa mais. Telefone de disco, isso não se usa mais. Máquina de datilografia, onde eu fiz o curso e me formei em datilógrafo, para trabalhar no banco tinha que saber usar máquinas de datilografia, e muito rapidamente, tinha que saber, né? Tinha que atingir um certo número de digitações por minuto. Caramba, esse era um dos quesitos lá para você entrar no Banco do Estado do Rio de Janeiro, Banerj, BEG, para quem conheceu isso aí. Então, isso já não se usa mais. Ou seja, eu tive que renovar minha mente para mexer num teclado de computador. Que agora, quando eu erro uma palavra, eu não tenho que usar o corretor na folha que eu estava datilografando, eu simplesmente aperto um botão ali de backspace e ele vai apagando, né, da frente para trás aquilo que eu fiz errado. E já não preciso usar muito papel, apesar de que eu adoro escrever. Veja só, agora já está tudo no computador, já está tudo no celular. O bloco de notas, aí um lembrete, não posso esquecer isso ou aquilo. Anota aí no papel. Não, agora você anota no celular e põe lá um relógio para despertar, uma campainha para te lembrar daquilo. Se eu não renovar minha mente quanto àquilo, eu vou ficar para trás. Da mesma maneira, se você não renovar a tua mente em relação à forma de congregar atual, você vai acabar ficando para trás. Se eu não renovar minha mente em relação à forma de alcançar essa plateia maravilhosa que a gente tem alcançado, centenas de pessoas, nosso canal já tem 2.000, quase 1.900 e não sei quanto, inscritos. Para muitos isso pode parecer pouco, para mim é bastante. Que alguém se submeta a ouvir a ciência de Deus para tratar com o ser humano, isso é um milagre tremendo. Mas então, se eu não me submeter a renovar minha mente e a transmitir por essas câmeras, a me dedicar terça-feira às 5 da tarde, domingo 10h30 da manhã e quinta-feira às 10 da noite, né, eu tenho que me submeter a essa forma. Eu tenho que aprender a lidar com isso, eu tenho que renovar a minha mente. Porque se eu não renovar a minha mente, será que fica tudo parado? Da mesma maneira, nessa pandemia, aí há pessoas que perderam o emprego, que perderam o seu trabalho, sua manifestação de entradas financeiras, né? E eu convido você a renovar a tua mente, porque certamente neste momento há alguma maneira que você pode fazer o teu trabalho dignamente, de maneira louvável e certamente com muito maior alcance. Basta que você dedique tua mente para isto, dirija o teu pensamento para isso, porque as coisas mudaram. Deus mudou todas as coisas. Antes, eu tinha colaboradores, fisicamente falando, presencialmente falando, no nosso salão de reuniões, né? Hoje, os meus colaboradores são somente a minha família aqui, minha esposa, meu filho Andrés e meu filho Caio.
O meu trabalho é falar e o restante eles fazem. O Caio arruma as câmeras, liga os microfones e tal, e põe aí tudo na posição. O Andrés, ele monitora nas redes sociais as transmissões e opina, e depois me chama e diz, olha, isso aqui pode melhorar, isso aqui não está muito legal. E é bem legal fazer isso com uma pessoa de 15 anos, porque está vivendo o seu tempo e tem me ajudado bastante. E a minha esposa interage com todo o público maravilhoso que nos alcança. Então, essa é a família Reconciliados com Cristo, colaborando nesse princípio. Para quê? Para que essa palavra possa chegar até você. E você pode perguntar, mas e agora como é que eu colaboro daqui, da onde eu estou? Tem duas maneiras sábias de você colaborar comigo. Primeiro é compartilhando esses links. Segundo é semeando, para que eu e minha família possamos estar aqui representando o Ministério Reconciliados com Cristo junto com você. Aliás, agradeço a todos que têm semeado. Portanto, abençoado, existe aqui um verso que eu quero ler, o primeiro verso de hoje, né? Que está em Romanos, capítulo 12, verso 2, que é um verso interessante, que vai falar muito aqui a teu coração, né? Claro, como sempre. Não, abre aspas, para o apóstolo Paulo, não vos conformeis com este mundo. Olha como é que ele começa falando. Não vos conformeis com este mundo. Em outras versões diz, não vos conformeis a este século. Quando ele diz isso, ele está dizendo, não fique estagnado naquilo que você aprendeu como verdade máxima. Se eu tivesse ficado estagnado na maneira de escrever um memorando, uma carta, com uma datilografia numa máquina, daquelas Hamilton antigas, já viu onde é que eu estaria? No museu, junto com as máquinas. Então o apóstolo Paulo está falando aqui em relação aos pactos espirituais de antes da cruz e de depois da cruz. Porque as pessoas estavam ligadas naquilo que elas aprenderam, que era antes da cruz, a forma espiritual de se relacionar com Deus, de Deus responder, de tratar com Deus, de Deus tratar consigo. Então era essa forma. Quando os pactos mudaram, era preciso haver uma renovação de entendimento. Porque se não renovasse o entendimento, as pessoas ainda iriam querer servir a Deus daquela maneira que era feita lá no Velho Pacto. Você me entende? Por que eu dei esse rodeio todo para falar? A verdade entra aqui. Agora, não vos conformeis com este mundo, senão transformai-vos. Ou seja, não é Deus que vai transformar ninguém, é você que vai transformar através do teu pensamento. Transformai-vos por meio da renovação do vosso entendimento. Aqui entra o Pedro Kelly. Eu gosto muito de falar sobre assuntos que têm a ver com o pensamento, com o entendimento, com a tua mente. Hoje mesmo eu recebi no Messenger uma mensagem de um abençoado, que eu agradeço, ele sabe quem é, se ele estiver assistindo, creio que está, porque ele disse que as palestras que eu tenho ministrado têm feito muito bem para ele, para sua família, e ele disse assim, eu gosto de pessoas sensatas, e você é uma dessas pessoas sensatas, eu gosto de te assistir. E eu fiquei assim, caramba, eu não quero ser tão sensato a ponto de ser lógico. Eu quero sensatez espiritual. E essa é a graça de Deus. A graça de Deus te leva a uma posição sóbria. Porque isso é um princípio. Se você recebe a graça, você tem paz. Graça e paz. Assim como se você solta a caneta, ela cai no chão. É algo automático. E da mesma maneira que eu tenho isso no meu coração, eu quero transmitir essa espiritualidade através do entendimento. A espiritualidade que eu compartilho aqui não é nada místico, não é nada que você tem que dar 3 pulinhos, dar uma rodadinha, estalar os dedos. Não, não. A espiritualidade que eu compartilho aqui
ela é através do conhecimento. E eu não vou te dar nada de conhecimento que seja lá das galáxias. Não, abençoado. É simples. Eu vou ler de novo. Não vos conformeis a este século, senão que, melhor, transformem-se por meio da renovação do vosso entendimento. Qual é a consequência da transformação pela renovação do entendimento? Não é renovação de comida, nem de roupa, nem de bebida. É renovação do entendimento. Consequência, vírgula, para que, depois disso, quando você vê esse para que, está dizendo, depois disso, vem, olha aqui, comproveis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quer dizer que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para uma digitação hoje não é mais a máquina de datilografia. É outra forma. O meu filho André estava rindo de mim outro dia porque eu estava digitando no WhatsApp, no meu celular, andando por aí no shopping, e ele olhou e viu, kkkk, olha só o papai, olha como é que ele digita com o dedo indicador da mão direita. Eu seguro o celular assim e digito assim. E ele riu de mim, aí eu falei, pô, será que eu estou tão errado assim? Será que eu tenho que renovar a minha forma de digitar? Aí eu fiquei, claro, porque esse povo dessa geração muito mais nova aí, eles seguram com as duas mãos e digitam com os 2 polegares. E é muito mais hábil, rápido, fácil, ligeiro. Só que tem que treinar um pouquinho, né? E eu assim, né? Com o dedo indicador. Então, quando você renova a tua mente nas coisas espirituais, você comprova que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. A vontade de Deus não é que você sofra, que você viva de derrota em derrota. A vontade de Deus é que você tenha vida e vida em abundância. Isso disse o nosso mestre nos seus dias de carne, o nosso Criador. Ele falou isso. Vocês têm que ter vida, mas vida em abundância. Foi para isso que eu vim, ele disse. Agora, como é que eu vou experimentar essa vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, se eu não renovar meu entendimento? Para renovar o entendimento, eu tenho que ouvir. E muita gente não gosta de ouvir, gosta de falar. A maioria das pessoas não ouve. A maioria das pessoas só quer falar. Você chega num lugar e fala assim, ih, rapaz, olha, hoje, puxa vida, eu estou chegando agora porque estava um engarrafamento assim, assim. Antes de você acabar de falar que estava um engarrafamento assim, assim, você já foi apartado por uma outra pessoa e colocou a forma dela expressar aquilo ali, e outra também, ou seja, você não terminou teu assunto, porque as pessoas têm dificuldade de ouvir. Da mesma maneira, existem aquelas pessoas que têm dificuldade de ouvir as coisas espirituais. Em Hebreus capítulo 11, capítulo 5, verso 11, o apóstolo Paulo fala disso, que pessoas que já deveriam ser mestres no tocante ao tempo decorrido, precisam que sejam iniciadas novamente, ou seja, não suportam alimento sólido porque tiveram dificuldade, eram tardios em ouvir. E uma pessoa tardia em ouvir tem dificuldade de renovar sua mente, porque a tua mente é renovada por aquilo que você ouve aqui de mim. Tem muita gente por aí falando um montão de coisa, você julgará. Você julgará. Então ele diz, não vos conformeis, não se conforme, as coisas mudam, as coisas evoluem. Não estamos mais no pacto da lei, dizia o apóstolo Paulo, agora estamos no pacto da graça. Não estamos mais no pacto em que, para agradar a Deus, era necessário um sacrifício, uma penitência para perdão de pecados. E estamos no pacto que, para agradar a Deus, você tem que seguir por fé. Como é isso? Fé que Cristo fez tudo que era suficiente para a minha justificação, significando assim que eu não tenho que fazer nada para viver como justificado. Você não tem que orar para ser justificado, você não precisa. Tem coisas na vida que você não precisa orar.
É isso que eu quero dizer para você. Quando você entende os princípios, você entende as consequências. Qual é o princípio da justificação da tua vida espiritual? Cristo na cruz e ressuscitado. Ponto. Aí sim, gratuitamente. Então esse é o princípio para que eu possa viver como justificado. Então estou justificado por Cristo Jesus lá atrás. Isso é um princípio que traz uma consequência. Quando eu compreendo isso, eu tenho paz. Não é à toa que Paulo, escrevendo aos mesmos Romanos, em capítulo 5, verso 1, ele disse: justificados então pela fé, temos paz para com Deus. Se alguém por aí me apresentar uma justificação pelo meu esforço de subir no monte, de jejuar, de ficar de joelho, de pagar penitência, de fazer sacrifício, já não é pela fé. Por isso é que essas pessoas que entram nesse tipo de obra não têm paz, estão sempre acusando os outros, cobrando dos outros. Por quê? Porque elas não estão se sentindo justificadas pela fé, porque aquele líder está colocando aquela pessoa para obrar, querendo com isso que essa pessoa esteja justificada para com Deus, quando na verdade ela não precisa fazer nada. Melhor que não fosse lá, ficasse em casa, porque a justificação é pela fé. Se não for pela fé, você não tem paz, você vai estar sempre sentindo que você não está cumprindo, porque um líder disse que para você ser justificado tem que fazer algo. Aí você fica com aquilo, porque nem sempre você vai poder fazer aquilo que está sendo exigido. Às vezes você vai cometer falhas, porque é uma covardia, ou ilógico, ou insano, ou ridículo, né? Que alguém exija de um ser humano um comportamento 100% de uma vida, de uma pessoa, estando esta pessoa dentro de um corpo que falha. Quando esta pessoa cometer uma falha, ela vai sentir que perdeu o céu, porque ela falhou. Por que ela vai sentir isso? Porque ela não está sendo educada na renovação do entendimento. Ela está sendo conduzida de uma forma que já não conta mais para Deus. Ou seja, o princípio de renovar a mente não está sendo respeitado lá. Assim como nós estamos respeitando aqui junto contigo. Entende? Então as pessoas se conformam que a forma de agradar a Deus é aquela. E se você não fizer igual a ela faz, você vai para o quinto dos infernos. Não é assim que eles dizem por aí? Por quê? Porque estas pessoas não renovaram suas mentes. De novo, não vos conformeis a este século, mas transformai-vos por meio da renovação do vosso entendimento. Toda vez que o teu entendimento vai sendo renovado, vai havendo uma mudança na tua vida. Lembre-se que aquilo que você fala é aquilo que está em abundância no teu coração, na tua mente. Então, aquilo que você fala cria um mundo ao teu redor, porque faz você agir, faz você decidir, né? Faz você atuar de uma forma ou de outra forma, porque isso está aí na tua mente. Então, essas pessoas são pessoas que vivem, eu anotei aqui, atarantadas. Sabe o que é uma pessoa atarantada? Desnorteada, confusa, conturbada, baratinadas. Aí chega qualquer um, fala qualquer coisa, essa pessoa aceita. Você conhece pessoas assim? Que cada um vem, fala uma coisa diferente e a pessoa vai e vai atrás daquilo? Isso que está aqui, ó. Está profetizado aqui em Efésios 4,14. Diz aqui, ó, para que não sejamos mais meninos flutuantes, levados por qualquer vento de doutrina, por estratagema de homens que, para enganar, empregam com astúcia as artimanhas do erro. Então, quando você renova o teu entendimento e transforma isso, um líder
tem muitos por aí no rádio e na televisão, lamentavelmente temos que tocar nesse assunto aqui, né? Que estão equivocados. E tem outras intenções também. E tem artimanhas. E a pessoa que não tem a mente renovada, ela é levada e arrastada por essas pessoas. E essas pessoas, então, se aproveitam desses fiéis, desses congregados. Por quê? Porque aquele fiel, aquele congregado, aquele irmão abençoado que vai lá, que assiste lá, não respeitou o princípio de renovar sua mente. Então, ele é conduzido por qualquer vento de doutrina. Sabe o que é um vento de doutrina que Paulo está falando aqui? Se eu tirar meu paletó e jogar assim, e lá, tem gente que vai cair. Puxa, esse pastor é poderoso, eu vou ficar seguindo esse homem porque esse homem tem poder. Isso é aqui. Para que já não sejamos meninos flutuantes. Então, isso é outro princípio. Ferir esse princípio traz consequência, como você está entendendo claramente o que eu estou falando. E, para terminar, a transformação da tua vida começa com a renovação do teu entendimento. Anote essa frase. Essa é a última frase aqui da palestra de hoje. A transformação da tua vida começa com a renovação do teu entendimento. Aqui eu troquei a ordem, inverti a ordem do verso 2 de Romanos 12. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, se você deseja viver dias melhores, você precisa compreender isso, renovar a tua mente. Isso é um passo primordial. E isso é em todos os sentidos. Digo humanamente e espiritualmente também. Felicito a todos que já têm aí sua mente sendo renovada. Detalhe, tem uns que não vão gostar do que eu vou dizer agora. Mas a renovação da mente é constante. Não é estática. Bom, já renovei minha mente, agora eu estou renovado. Você está enganado, isso sim. Você está enganada. A renovação da nossa mente é diária, é constante. Aqui não existe crescidos na graça. Aqui nós estamos crescendo a cada dia. Eu sou o primeiro e o menor de todos também. Assim como Paulo dizia, eu repito aqui. Eu sou o menor aqui. Então eu estou crescendo. Ora, se eu represento o Ministério Reconciliados com Cristo e digo que eu sou o menor e estou crescendo, aqui os crescidos não vão subsistir. Aqueles que pensam, né, que são crescidos. Por quê? Porque não há lugar para jactância aqui. Aqui não há lugar para aqueles que pensam que já atingiram um patamar e agora... Olha o Bruno Henrique, ele falou assim, nós estamos em outro patamar, e aí tomou 5-0 lá no Equador essa semana. Não tem esse patamar aqui, não. Aqui nós estamos crescendo, como dizia meu apóstolo José Luiz. É uma espiral, sempre. Não vamos parar de crescer. Isso tem um até chegarmos à estatura do varão perfeito. Você já chegou lá? Eu não cheguei ainda não. Eu estou buscando isso através da renovação do meu entendimento. E toda vez que eu busco a renovação do meu entendimento, eu encontro falhas em mim. E tem que melhorar, tem que crescer, tem que melhorar, tem que dar melhores testemunhos, tem que muita coisa. Então, abençoado, esse era o assunto que eu queria compartilhar com você hoje, que Deus colocou no meu coração essa semana inteira. Um princípio. Respeite os princípios e você terá a consequência garantida. E agora que estamos chegando no final, eu gostaria de agradecer e incentivar os semeadores. Eu quero tomar aqui uns minutos para agradecer e incentivar todos vocês que têm semeado aqui em Reconciliados com Cristo e mesmo a você que ainda não está semeando. Então, em primeiro lugar, agradeço em nome de Reconciliados com Cristo e de toda a família da fé a semente que você deposita nas nossas contas para que nós possamos estar aqui com toda a tranquilidade
dedicados a que essa palavra corra de forma excelente. Em segundo lugar, eu incentivo a você continuar semeando, porque a semente é constante para que a consequência da colheita seja constante. Quando um lavrador semeia e depois para de semear, lá na frente ele vai interromper a colheita, porque é necessário que a consequência de não haver semeado se manifeste também. Porque está escrito nesta lei espiritual, que é um princípio, né? Como já explicamos fartamente aqui, que Deus dá semente a quem semeia. Então, semear faz parte de uma lei espiritual. Não é necessário orar pela prosperidade de ninguém. O que é necessário, sim, é respeitar esse princípio. Então, se você está chegando agora, eu queria ser bem claro contigo, bem honesto, como sempre, como sou com todos os irmãos, né? Aqui funciona dessa forma. Você semeia com liberalidade, não está obrigado, né? Mas é com entendimento. Se você deseja colher, precisa semear. Eu te espero na terça-feira com o programa Café e Palavra com Pedro Kelly, às 17 horas, com um tema interessante que eu tenho certeza que vai falar a teu coração e te ajudar a viver dias muito melhores do que os dias que você tem vivido até aqui. Eu te declaro livre da pandemia, curado, prosperada, reinando em vida sobre toda circunstância. Se você está passando uma tribulação, saiba que é leve e momentânea e que chegará o dia em que essa tribulação deixará de existir na tua vida, mas terá produzido um eterno peso de glória. Ok, abençoados? Sinto muito terminar aqui, gostaria de continuar o dia todo falando, mas eu comento isso com você porque eu quero que você renove sua mente e transforme sua vida. Tchau. Até a próxima. Porque Cristo na cruz não transformou a nossa carne, né? Ele resgatou o nosso espírito. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os seus filhos, né? E nos entregou a palavra da reconciliação. E a palavra da reconciliação é essa que nós pregamos, abençoado.